achar aqui. Vai. Professor, estamos ao vivo, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Peraí. Aí. Eu tô meio torto. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Desculpa o atraso, estamos resolvendo alguns problemas técnicos. E eu sou o Lucas Afonso, sou acadêmico do 6º período de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia, e é um prazer estar aqui com vocês para a nossa 11ª aula do primeiro curso de raciocínio clínico. Aos inscritos, um formulário de presença será disponibilizado ao fim da sessão, a fim de contabilizar a presença do aluno, lembrando que são necessários 75% para a emissão de certificado. O chat ficará aberto para pergunta ao término da aula, e ao final será respondidas algumas pelo nosso professor Ricardo Santos. E para abrir o nosso 3º módulo do curso, Sistema Respiratório, eu convido o professor Dr. Ricardo Santos, ele que é médico pneumologista, ele é coordenador da UTI do Hospital Madre Ecor em Uberlândia, médico da UTI do Hospital das Clínicas de Uberlândia. Bom dia, doutor, e convido para ministrar a aula de síndromes do derrame pleural, pneumotórax e consolidação pulmonar. Bom dia, doutor Ricardo. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos aí. Agradeço primeiramente, né, o convite para poder, é uma honra para mim poder participar aí do programa de ensino de vocês. Já participei outras vezes aí da parte acadêmica, né, da Universidade Federal de Uberlândia, como professor substituto há alguns anos. E agora poder conversar com vocês novamente, mesmo que seja de forma virtual, para mim é uma alegria, viu? E aí, para começar a nossa aula, então, né, a síndrome de derrame pleural, pneumotórax e consolidação pulmonar, tentei fazer uma aula mais relacionada com alguns casos clínicos para poder realmente fazer uma correlação entre a fisiopatologia e a clínica. Só que antes de mostrar os casos clínicos, vou passar rapidamente aí algumas orientações, né, com relação ao diagnóstico. Então, vamos começar a falar sobre as síndromes do derrame pleural, né? Vale a pena lembrar, né, o derrame pleural é um acúmulo de líquido no espaço pleural, né? Esse acúmulo, a gente pode classificar como transsudato ou como exsudato. Lembrando, né, que nós temos, são duas pleuras, né? A pleura visceral, a pleura parietal, e as células que recobrem, que fazem o revestimento da pleura, são as células mesoteliais. Não existe um contato entre as duas pleuras, porque existe um espaço virtual que é preenchido com uma espessa, uma camada muito fina de líquido, né? E esse líquido, ele ao mesmo tempo, produzido pela pleura parietal e absorvido pela pleura visceral. Né? Quando existe alguma condição que impede, né, essa fisiologia, ou aumento da produção, ou a diminuição da absorção, é onde ocorre o acúmulo do líquido na pleura. Né? Então, aqui está um diapositivo, né, que a gente pode ilustrar um pouco esse acúmulo de líquido, né, no espaço pleural. O que seria o comum, então? Né? Seria comum a pleura parietal, né, produzir o líquido, né, a pleura parietal que tem lá a sua irrigação, os vasos sanguíneos, né, a microcirculação, os vasos linfáticos, e a pleura visceral, né, fazendo a absorção desse líquido. E aí, qual que é os mecanismos que nós temos para poder formar o líquido pleural, né? Pode ser, então,
né, ou um aumento da pressão hidrostática nos capilares, né, aí são principalmente os capilares da pleura visceral, né, ou aumento da pressão linfática, dos vasos linfáticos, a diminuição da pressão oncótica, né, a diminuição da produção de proteínas que garante a pressão oncótica, faz diminuir a absorção também do líquido pleural. O aumento da permeabilidade capilar, que vai aumentar o influxo de líquido para o espaço pleural, né, e o aumento da pressão negativa no espaço pleural. Bom, e aí, quais são os sintomas que a gente pode ter do acúmulo desse líquido no espaço pleural? Né? Os principais sintomas é a dor torácica. Se o líquido for um pouco de médio ou grande volume, moderado a grande volume, a gente tem dispneia. A tosse é um sintoma muito frequente também, e a gente observa a diminuição da expansibilidade do lado comprometido. O exame físico, a gente tem o abaulamento do hemitórax comprometido, né? A gente percebe muitas vezes também abaulamento dos espaços intercostais, na verdade, né? O desvio do ictus cordis, né? O desvio da traqueia, né? Para o lado contralateral ao derrame, né? E redução da expansibilidade do pulmão. A redução ou ausência do freio tóraco-vocal, né? Maciçez ou submaciçez, né? Na região do líquido, e a redução, abolição do murmúrio vesicular, né? A gente pode escutar atrito pleural também, é um achado, principalmente se o derrame pleural estiver mais espesso, né? Então, esses são os achados do exame físico. E aí vale a pena a gente também lembrar um pouco, né, da radiografia, porque muito do diagnóstico do que a gente vai falar hoje tem a ver com exames de imagem, né? Então a gente tem que lembrar um pouquinho aqui da radiografia de tórax, né? Lembrando que numa radiografia de tórax, o mais importante é que nós conseguimos ver perfeitamente esse ângulo que tem entre o espaço costal, né, as costelas e o diafragma, né, que é o seio costrofrênico, né? Então é importante a gente ficar atento com o seio costrofrênico, que quando tem derrame pleural, ocorre a opacidade desse seio costrofrênico. E aí essa opacidade já pode acontecer se ele tiver simplesmente 75 ml de líquido no seio costrofrênico, já acontece aí um borramento, né, do seio costrofrênico. Então, os achados, né, igual eu já falei, é a opacidade do recesso costrofrênico, né, ou mesmo um derrame pleural maior. A gente vai ver aí uma dificuldade de visualização do diafragma, né, e aí essa opacidade também ela pode estar voltada de forma côncava para o mediastino, né? Deixa eu só mostrar aqui melhor. Então, temos aqui nessa radiografia de tórax uma opacidade bilateral do seio costrofrênico, né? E a gente percebe que pela capilaridade do líquido acontece uma linha descendente bem em cima do seio costrofrênico, né? A gente chama essa linha de Damasio, né? Porque isso é devido à capilaridade do líquido, forma esse líquido, essa descida progressiva do líquido, né? Podemos fazer também uma radiografia em decúbito lateral, né? Se esse decúbito mostrar um velamento, essa radiografia mostrar um velamento maior do que 1 centímetro, podemos caracterizar também como um derrame pleural. Podemos utilizar também o ultrassom. O ultrassom é outro método cada vez mais utilizado no tórax
para diagnóstico, né? E o derrame pleural é muito bem indicado uma ultrassonografia de tórax. E aqui nessa imagem nós conseguimos ver o espaço do líquido que aparece mais em escuro, negro, né? Nesse outro espaço mais claro é a consolidação. Na outra imagem B, a gente tem espaço preto, que seria o líquido pleural, e outro espaço mais branco, mais denso, que seria o fígado. Aqui já é um corte axial de uma tomografia de tórax, né? A gente tem a parte anterior do tórax, o externo, né? O coração, né? A aorta descendente, né? A vértebra torácica e bilateralmente a gente vê essa imagem que aqui aparece mais clara, que é o líquido pleural bilateral, né? Um pouco maior do lado esquerdo. Né? Essa é uma janela de mediastino, que nós conseguimos ver melhor. Nós conseguimos ver melhor pleural. Vocês estão conseguindo me escutar? O Lucas, tá dando certo? Bom, vamos continuar. Bom, nós podemos ter também a apresentação atípica do líquido pleural, né? Ele pode se comportar de forma infrapulmonar, ele fica simulando o diafragma, ele pode parecer também loculado, e aí não forma aquela linha de Damasio, que dá capilaridade da água, do líquido, né? E ele pode parecer de forma também loculado, parecendo um tumor, né? Então, aqui numa radiografia de tórax, dá para a gente identificar um derrame pleural exatamente acima do diafragma e embaixo do pulmão. Então, essa aqui é o infrapulmonar, essa imagem. Já essa outra imagem, ele aparece na região do mediastino, que parece um tumor, ele fica loculado. Né? Então, são amostras de radiografia de forma atípica do derrame pleural. Aqui já é uma outra forma loculada, né, do derrame pleural, que parece um tumor, né? E aí, como a gente realiza a investigação? Então, a investigação principal é por uma toracocentese, uma punção, para estudar o líquido, né? Muitas vezes, se a gente não tem o resultado pela uma toracocentese, análise do líquido pleural, nós vamos fazer uma biópsia pleural. E aí, então, para poder fazer essa investigação, a gente precisa ter, pelo menos, fazer uma toracocentese, precisa ter uma quantidade de líquido suficiente para não causar um acidente de punção, né? Geralmente, quando o líquido pleural ele é bilateral, né? Geralmente simétrico bilateral, se tem um quadro que não tem toxemia, se não tem febre, não tem, é importante taquicardia, a gente considera como uma insuficiência cardíaca. Neste caso, a gente pode evitar de fazer a punção no primeiro momento. Pode usar diurético para tentar diminuir o derrame pleural, né? E esperar uns 3 dias, repetir a radiografia de tórax. Então, nesse caso, quando ele é bilateral, simétrico, ele pode ser devido a uma insuficiência cardíaca. A gente pode usar diurético. Quando ele é volumoso e é geralmente unilateral, aí vale a pena, e aí causa dispneia, né? Vale a pena fazer o que a gente chama de esvaziamento do derrame pleural. Só que recomenda-se não tirar mais do que 1,5 litro, né? Porque senão pode acontecer um edema pulmonar de reexpansão. Agora vamos falar um pouquinho do líquido pleural, né?
Então, o transsudato, né? O transsudato e o exsudato são dois tipos, né? O transsudato ocorre no acúmulo de líquido no espaço pleural, principalmente por uma desequilíbrio entre a pressão hidrostática e a oncótica. Um exemplo clássico é a insuficiência cardíaca, mais comum. Mas tem, no caso da cirrose, onde ocorre diminuição da albumina, né? Podemos ter também na embolia, né? O exudato, ele já é o acúmulo de líquido, né? Provavelmente mais relacionado com um processo inflamatório. Então, aí, o aumento da permeabilidade capilar é a causa principal, né? E aí nós podemos ver na pneumonia, no câncer, né? na embolia também, né? E aí existe o importante da gente identificar e aplicar para o diagnóstico e para poder diferenciar de um transsudato e um exsudato, os critérios de Light. Light é um estudioso, né, do derrame pleural, muitas publicações há mais de 30 anos aí, 40 anos publicando sobre o derrame pleural. Ele e a equipe dele. Então, quando nós temos uma relação de proteína total do líquido pleural menor ou igual a 0,5, é um transsudato. Maior do que 0,5, favorece ser um exsudato. Podemos fazer uma relação também do DHL, né? A desidrogenase lática, né? Na comparação da divisão do líquido pleural pelo sangue sérico. Se for menor ou igual a 0,6, é um transsudato, maior que 0,6 é um exsudato. Ou mesmo se a desidrogenase lática, DHL, do líquido pleural foi 2/3 do líquido do soro, do sangue, né, acima de 2/3, favorece ser um exsudato. Então, é muito importante a gente ter essa análise dos critérios de Light para poder definir o diagnóstico. Em algumas situações que é um transsudato, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, nós usamos diuréticos e aí, de uma certa forma, concentra o líquido pleural e pode confundir se a gente for utilizar somente os critérios de Light. Então, a gente pode fazer, na verdade, um gradiente, uma subtração, né, da albumina sérica pela albumina pleural, né? Se isso for maior do que 1,2 gramas por decilitro, favorece ser um transsudato. E agora aqui um exemplo, né, do que seria um transsudato, né, um exsudato. Né? O transsudato a gente verifica melhor numa insuficiência cardíaca, numa cirrose hepática, uma síndrome nefrótica, né? Em situações de diálise peritoneal, aumenta a quantidade de líquido no peritônio, né? A gente tem traves de comunicação no peritônio com o espaço pleural pelo diafragma, né? E esse líquido ele passa para o espaço pleural, né, do espaço da cavidade abdominal, passa para o espaço pleural, fazendo aí então o derrame pleural. Nos casos de outros casos de hipoalbuminemia, né, o urotórax também, quando a gente tem aí uma fístula, né, renal com tórax, que pode acontecer. No caso de atelectasia, que aí a absorção é pobre naquela área de atelectasia, aí sim forma um derrame pleural transsudato. Os exemplos de exsudato, né, o mais comum, pneumonia, né, neoplasia, tuberculose, as infecções fúngicas virais em menor quantidade, né, embolia pulmonar, uma pancreatite, doenças do colágeno, principalmente artrite reumatoide, né, as sarcoidoses, a síndrome da cava, né, nos casos de uma pericardite
constritiva, pós-operatório de revascularização miocárdica, né, o hipotiroidismo, amiloidose e induzidos por drogas. E aí, então, só aqui um fluxograma, né, para o diagnóstico, faz uma toracocentese, né? No caso de ser um exudato, a gente vai fazer um estudo da citometria, né? Quando tem aí uma presença maior de linfomononuclear, né? A gente tem que pesquisar aí principalmente tuberculose, neoplasia, colagenose e embolia. Quando o predomínio é de polimorfonucleares, aí nós pensamos mais em pneumonia. A gente pode ver o aspecto do líquido pleural, né, que pode ter um aspecto hemorrágico, um aspecto leitoso, que esse fala a favor de ser um quilotórax, né, ou mesmo um pseudoquilotórax. Né? Quilotórax é quando tem aumento importante de triglicérides, por uma obstrução do ducto torácico. Um pseudoquilotórax é um aumento só de colesterol. Pode ser um derrame pleural que ficou muito tempo sem resolução. Aí acumula colesterol. Ou mesmo um derrame pleural citrino, que é o mais comum no transsudato. Podemos ter também uma coloração mais escura, pode falar a favor de tumor, por exemplo, como um melanoma, com metástases para a pleura, né? Com relação à espessura, né? A turbidez, ele pode ser bem espesso, quanto mais fluido, né? O odor, né? O odor, quanto mais fétido, pútrido, ele tem mais chance de ser infeccioso, pensando no empiema, tá? Bom, transsudato, geralmente, vamos falar um pouquinho da citometria, né? O transsudato, geralmente, a quantidade de células é menor do que 1000 por milímetro cúbico, né? Isso favorece mais o transsudato. Quando é um exudato, a celularidade aumenta, porque a inflamação é maior. E aí, geralmente, nós podemos ter a celularidade maior de 10.000, né? No caso de uma pneumonia, empiema, né? Tuberculose, pancreatite, doenças do colágeno, como lúpus, né? E aí ter o diferencial da citometria é importante, né? Igual eu estava falando, né? Quando é a presença de polimorfonucleares, principalmente os neutrófilos, né? A gente tem o parapneumônico, o empiema, né? Algumas fases da tuberculose, somente fase inicial, das colagenoses também, na pancreatite e na embolia pulmonar. Quando o predomínio é de mononucleares, aí a gente, como os linfócitos, né? Aí nós podemos pensar mais em tuberculose, neoplasias, colagenose, embolias. Outros acometimentos mais crônicos da pleura. Aí algumas informações mais específicas, quando é presença de eosinófilos, sugere também ser neoplasia, ou induzidas por drogas, algumas parasitoses, né, exposição a asbestos, ou mesmo como fica ar, o pneumotórax associado ao derrame pleural, pode também ocasionar aumento de eosinófilos na análise da citometria, né? E o predomínio de linfócitos, então, a gente pensa em tuberculose. Quando tem aumento, né, das células mesoteliais, a gente também... quando tem redução das células mesoteliais, tem que pensar em tuberculose. E os aumento de plasmócitos já é o mieloma múltiplo, né? Com relação à análise do pH do líquido pleural, né? Quanto menor o pH, mais chance de ser infeccioso para empiema, né? Ter um quadro de empiema. Quanto maior o pH, a gente pensa em quadros não infecciosos. E quanto menor o pH, pior o prognóstico da infecção. A redução também
da glicose, a gente pensa no consumo aí pelas bactérias, né? E aí, então, ser mais um quadro infeccioso. Então, quanto menor glicose, mais infecciosa. Mas nós podemos ter também o consumo de glicose, no caso do hemotórax, né? Na tuberculose, na pleurite reumática, numa síndrome de Chumbo-Strauss, né? E na pleurite lúpica. O DHL, né? O deshidrogenase lática, né? Então, quanto maior a deshidrogenase lática, maior a chance de ser inflamatório. Bom, importante a gente ter em consideração que toda essa análise tem que ser feita de uma forma rápida para a gente poder ter o diagnóstico, né? Alguns detalhes do diagnóstico aí, né? Quando a gente não tem o diagnóstico apenas pela análise, avaliando os critérios de Light, a citometria e a bioquímica, então muitas vezes está indicado solicitar outros componentes, né, para avaliação. Por exemplo, a adenosina desaminase, né, que é a ADA, ela aumenta no caso da tuberculose, né? O interferon aumenta no caso de processos inflamatórios, né? Por exemplo, colagenoses, né? E é importante a gente também pedir o PCR, né? Que é reação de cadeia polimerase para tuberculose, que identifica tuberculose de uma forma mais precisa. Quando tem aumento de amilase, né, a gente pensa numa pancreatite. Bom, então, falamos sobre o derrame pleural, né? Agora vamos começar a falar um pouco sobre o pneumotórax. E os casos clínicos ficam para o final, né? Bom, então o pneumotórax, né, dando sequência aí na exposição, né? É o acúmulo de ar de forma anormal, né, no espaço pleural, né? O pneumotórax ele pode ser em forma de classificação espontâneo, né, ou traumático, não espontâneo, né? O espontâneo ele pode ser primário ou secundário, né? O traumático pode ser um trauma contuso, um trauma perfurante, penetrante, ou iatrogênico, no caso, por exemplo, de uma punção do tórax com acidente de punção. Então, temos aqui exemplo, né, da causa, né, do pneumotórax traumático, contuso, um acidente automobilístico, uma queda, né, o perfurante ou penetrante, né, acidente de arma de fogo, ferimento por arma de fogo, arma branca, alguma laceração do tórax no acidente com alto impacto, né, alta energia cinética, né, o iatrogênico, o barotrauma, por exemplo, no caso de uma ventilação mecânica, né, que você utiliza altas pressões na ventilação mecânica, aumenta muito a pressão alveolar, né, e causa ruptura desse alvéolo, fazendo que o ar passe do alvéolo para o espaço pleural, né? Então, os acidentes de punção, na própria toraxentese que a gente viu agora para o diagnóstico do derrame pleural, nas biópsias, tanto transbrônquica por broncoscopia, quanto na biópsia por punção da parede torácica, né? Então, esses são os exemplos de pneumotórax iatrogênico. E aí tem 3 formas para formar o pneumotórax, né? O fluxo de ar que vai para os pulmões através da pleura visceral, então aí necessariamente tem que ter uma lesão dessa pleura visceral, ou o ar que vem da atmosfera, né? Que aí vai passar pelos alvéolos e atravessar a pleura visceral, né? Ou formação de ar já na cavidade pleural, por exemplo, no caso de uma infecção por anaeróbio, né? Que vai produzir CO2, né?
Então, aqui é um mecanismo de pneumotórax, quando nós temos uma lesão, né? Uma lesão, aqui é um diagrama, né? Que mostra aqui uma lesão da parede torácica, né? Então, durante a inspiração, a pressão torácica ela é menor do que a pressão atmosférica. Isso faz com que o influxo de ar para dentro do tórax. Quando é na fase expiratória, que aumenta a pressão intratorácica, há um fechamento dessa lesão da parede torácica. Então, o ar ele entra na inspiração, ele não consegue sair na expiração e vai acumulando ar no espaço pleural. Esse diapositivo já é um outro diagrama, né, que mostra uma figura aqui que mostra uma lesão já do pulmão, diretamente do pulmão, espaço do alvéolo, que faz o ar entrar no espaço pleural, né, durante a inspiração, você gera uma pressão negativa no espaço pleural, né, e um fechamento dessa lesão na expiração que impede o ar de voltar, tá? E aí já é uma lesão, muitas vezes microlesões, né? E aí, para o diagnóstico do pneumotórax, temos que ter a anamnese, né? A história clínica, né? O exame físico e o exame radiológico, importante, né? Então, o exame físico, a anamnese é sempre muito importante a gente ter noção de como apareceu o sintoma. Geralmente o sintoma vem como uma dor torácica, né? E uma dispneia. Se começou de forma súbita ou insidiosa, é importante. Geralmente os pneumotórax hipertensivos, eles causam sintomas de forma mais súbita, né? E teremos o que no exame físico? Uma diminuição do murmúrio vesicular do lado do pneumotórax, né? Uma diminuição da expansibilidade, né? Um aumento, né, de compensatório da expansão do tórax contralateral ao pneumotórax, né? Uma hiperressonância na percussão, né? Então, timpanismo, não é? Hiperressonância, né? Muitas vezes. E os sintomas mais graves do pneumotórax hipertensivo, cianose, taquicardia, né, hipotensão arterial. Na radiografia de tórax, né, a gente vai ver o que nós podemos ver, né, o que é chamado de deflexão da pleura, que eu vou mostrar, que é a separação das pleuras, né? E aí a hipertransparência, né, e o desvio do mediastino contralateral ao pneumotórax, né? A tomografia de tórax é o exame de eleição para o diagnóstico, mas dá para se ver muito bem o pneumotórax na radiografia de tórax, né? Então, aqui já é o slide que mostra, mostramos uma radiografia de tórax aqui em pósturo anterior, em PA, né? Em que nós podemos ver o quê? Uma hipertransparência pulmonar à esquerda, ocasionando um colapso pulmonar e até um desvio da traqueia, né? A traqueia está desviada aqui para o lado direito, né? Já essa outra radiografia já fica um pouco mais difícil de ver o pneumotórax, né? Mas a gente percebe uma diferença da transparência pulmonar entre o lado direito e o lado esquerdo do tórax, né? E se não tem um desvio do mediastino, então ficou realmente um pouco mais difícil, mas a gente consegue ver a deflexão de pleura exatamente nessa região. E a hipertransparência sem nenhuma trama pulmonar nessa região. Mas se você aproxima um pouco a radiografia, aí fica mais fácil de ver a deflexão de pleura e o diagnóstico aqui do pneumotórax. Esse já é uma radiografia que mostra um pneumotórax hipertensivo com importante desvio do mediastino para o lado esquerdo, né? E aqui nós temos uma tomografia de tórax, né, de um corte axial,
né? Abaixo do nível da carina principal, temos aqui o coração, né? O brônquio-fonte direito, o brônquio-fonte esquerdo. Essa aqui já é uma janela de mediastino, né? Desculpa, uma janela pulmonar, né? Que a gente consegue ver melhor o pulmão, né? O pulmão aparece um pouco mais do lado direito, né? Dá para a gente ver trama pulmonar. E do lado esquerdo, a hipertransparência, né? Sem nenhum trama pulmonar, né? E o colapso do pulmão, né? Mais relacionado com essa parte inferior. Bom, então, sobre o pneumotórax, já mostrou as imagens, né? Já falamos sobre o diagnóstico, exame físico, né? As causas. Vamos para a consolidação. Então, a consolidação, né? O que é a consolidação pulmonar? É a substituição do espaço onde tem que ter ar por líquido, processo inflamatório, né? Então, consequentemente, a gente vai ter o quê? Uma área de opacidade, um aumento da transparência pulmonar naquela região vista numa radiografia de tórax. As causas de consolidações, né? Pneumonia, principalmente, atelectasia, uma edema pulmonar, né? Uma neoplasia, uma hemorragia pulmonar, né? Quais são os sintomas, né, do exame físico, né? Então, geralmente a gente, né, um quadro que a gente observa, uma dispneia, né? Quanto maior a consolidação, maior a dispneia, né? Uma tosse que pode, dependendo da causa, ser seca ou com expectoração produtiva, né? Podemos ter algum rechaço, uma compressão brônquica dessa consolidação, dando um achado de sibilos localizados, né, na região da consolidação. Dor torácica, geralmente ventilatória dependente, né? Pode ter hemoptoicos, no caso de lesão mais importante, com necrose da área de consolidação. Cianose, né, no caso de hipoxemia, ou mesmo febre, no caso de pneumonias, né? E no achado físico respiratório, né, redução do murmúrio vesicular, aumento da ausculta da voz, né? Isso aí é o que diferencia do pneumotórax, muitas vezes o derrame pleural também, né? As duas situações anteriores, nós temos redução do murmúrio vesicular. No caso da consolidação, é um aumento da ausculta da voz. Submaciçez da percussão e uma redução da expansibilidade pulmonar. Então, no caso da consolidação, a substituição do espaço onde tem ar por processo inflamatório, né? A causa mais comum, pneumonia, que pode ser segmentar, pegar apenas um segmento pulmonar, ou mesmo lobar, ou pegar todo o pulmão, né? Aqui é um corte microscópico que a gente pode ver um pulmão airado, né? Todos os alvéolos abertos. E no caso de uma consolidação, os alvéolos sendo preenchidos por processo inflamatório, né? Processo inflamatório com várias células de defesa e hemácias, né? Então, o alvéolo foi totalmente preenchido por líquido com células de defesa, né? Estruturas do sangue, não é mesmo? No espaço que era para ter ar, né? Então, no caso de uma pneumonia, né, causando a consolidação, então, nós podemos ter uma opacidade, que ela pode ser homogênea, que a gente chama entoalha, né? Podemos ter o sinal da silhueta, que perder identificar algum tipo de órgão no tórax. Por exemplo, qual que é o sinal da silhueta quando que a
a opacidade está na frente do coração. A gente borra o coração, a gente não vai conseguir ver o coração. Podemos ter broncograma aéreo, que a gente consegue identificar melhor os brônquios, que numa radiografia de tórax normal a gente não poderia visualizar. Quando tem uma opacidade, os brônquios ficam aerados, mais visíveis numa radiografia de tórax, né? Então, podemos ter uma consolidação que preserva os limites do pulmão, no caso de ser lobar ou segmentar, né? Então, aqui é uma radiografia de tórax com exemplo de uma consolidação lobar, né? Que pega aí o lobo superior direito, né? Se trazemos, então, para um corte axial de tomografia, né? Numa janela pulmonar, né? O corte mais ou menos no nível da carina principal, onde temos o broncofonte direito, o broncofonte esquerdo, e uma imagem de hiperdensidade, né? Aumento da densidade, se demonstrando mais branca, mais clara, né? Numa tomografia de tórax, tudo que é mais branco é mais denso. Já nessa imagem, uma consolidação, né? Que numa incidência em PA, póstero anterior, temos uma opacidade, né? Na região inferior do hemitórax direito, né? Na incidência de perfil, aí essa opacidade na parte posterior, né? Então, conclusão é uma opacidade, uma consolidação do lobo inferior direito. Podemos ter também uma consolidação que não é uma pneumonia, né? Pode ser uma atelectasia, por exemplo, né? Que ela também, a atelectasia, ela pode ser total do pulmão, ela pode ser lobar ou segmentar, ou mesmo ainda subsegmentar, né? Ela pode ser obstrutiva, algum tumor comprimindo os brônquios, né? Não impede que o ar entre dentro do bronco, fazendo um colapso desse pulmão. Um corpo estranho, né? Lesões cicatriciais, fazendo retração desse pulmão, né? Impedindo também tornar o bronco aerado em algumas regiões, né? Podemos ter também uma atelectasia linear, né? Uma atelectasia passiva, onde que, por exemplo, você tem um colapso pulmonar pela compressão do derrame pleural. Nos achados radiológicos, né? Sinais radiológicos, a gente pode observar aí opacidades, que elas geralmente, quando é atelectasia, é uma opacidade triangular com vértice virado para o hilo pulmonar. Podemos ter também o sinal da silhueta, que é o borramento de alguma estrutura do tórax, né? Os sinais indiretos, né? Que a gente tem um desvio do mediastino para o lado ipsilateral, quer dizer, agora, no caso de uma atelectasia, é um desvio para o mesmo lado da atelectasia, porque acontece uma diminuição do volume pulmonar, tracionando o hilo para o lado da atelectasia, né? O desvio da cisura, o desvio do mediastino, da traqueia, uma retração dos espaços intercostais também, elevação do diafragma, alguma hiperinsuflação compensatória contralateral, né? Então, é sempre bom a gente, quando fala de radiografia de tórax, a gente fazer uma revisãozinha das estruturas, né? Uma radiografia de tórax normal, né? Que nós podemos ver as vértebras, essa coluna mais preta é a traqueia, né?
Podemos ter aqui os arcos costais, aqui no caso, o primeiro arco costal, né? Podemos ter o brônquio, o brônquio na divisão do brônquio, que exatamente aqui é a carina principal, né? O brônquio do lobo esquerdo, a aorta, a escápula, a clavícula, né? A aorta descendente, a mama, né? A bolha gástrica, né? O átrio direito, né? Uma costela da parte posterior, a gente observa aqui na parte posterior, o diafragma e o fígado. Então, essas são as estruturas observadas numa radiografia de tórax, da anatomia do tórax, né? Bom, então aqui temos o quê? Né? Uma radiografia de tórax em PA, póstero anterior, que mostra o quê? Mostra uma opacidade total do hemitórax esquerdo. Com uma elevação do diafragma, a gente consegue ver a bolha gástrica mais para cima aqui, ó. Né? Geralmente o diafragma do lado esquerdo, ele é até um pouco mais baixo do que do lado direito. Aqui ele está para cima, né? Um desvio do mediastino para a esquerda. Então, se nós temos um desvio do mediastino para a esquerda, aí vem aquela pergunta, será que é um derrame pleural? Não, mas o derrame pleural faz um desvio contralateral. Aqui está um desvio para o mesmo lado, ipsilateral. Então, fala mais a favor de uma atelectasia. Uma outra imagem de exemplo de atelectasia, numa radiografia de tórax, nós temos aqui uma opacidade triangular, com o vértice voltado para o hilo, né? Uma certa, não muito importante, mas talvez uma certa diminuição do volume do pulmão na região superior do hemitórax direito. Quando a gente vai para um corte mais direcionado aqui da tomografia de tórax, um corte axial, né, no plano axial, temos aqui um colapso do pulmão. Dá para identificar realmente que é uma atelectasia. Então, aqui é uma representação de uma imagem de uma atelectasia que pega o lobo médio, né? Então, na radiografia de tórax, ele vai ficar do lado direito, na parte medial. No perfil, ele vai ficar na parte anterior, inferior. Esse é o lobo médio. Então, trazendo para a radiografia de tórax, né, dá para a gente perceber uma opacidade inferior do lado direito, mais medial. E essa imagem aqui, ela ficou virada, né? Geralmente, a padronização de uma radiografia de tórax é a coluna torácica, né? Virada para o lado esquerdo, né? Mas dá para a gente perceber que tem uma opacidade na região anterior, né? Que correlaciona com o lobo médio. Já aqui é outra figura, nós temos um acometimento do lobo superior esquerdo, né? Podemos ver um acometimento de um segmento aqui do lobo superior. Né? Quando a gente vai para a radiografia de tórax, podemos ver realmente uma opacidade. Se a gente for comparar o lado direito com o lado esquerdo, tem uma opacidade superior e, bem caprichoso aqui, um aumento da transparência, da opacidade, aumento da densidade pulmonar, né? Nessa região, que é um segmento pulmonar aqui do lobo superior esquerdo. Levando a imagem para uma radiografia uma tomografia, né, torácica, num corte axial, bem na região da carina principal, né, temos aqui uma opacidade anterior, né, do lado esquerdo, que correlaciona com o lobo superior esquerdo.
Aqui o outro exemplo, né, de uma redução do volume do pulmão no ápice direito. Geralmente, tuberculose causa isso, essa redução do volume, né? E temos uma redução do volume aqui nesse corte axial de tomografia, um colapso quase total do pulmão direito por derrame pleural, né? Formou aqui uma consolidação, né? Bom, então agora já falamos sobre as síndromes do derrame pleural, as consolidações. Vamos passar aqui alguns casos clínicos para a gente poder fazer alguma correlação com a clínica, disso que a gente acabou de falar agora, né? Então, aqui temos, né, um paciente de 45 anos, né, proveniente da zona rural, né, aposentado, né, acompanhado pela esposa, né? Então, qual que é a queixa principal? Estou com falta de ar, né? Um paciente com quadro progressivo de dispneia, iniciado há cerca de 30 dias, né? Está num pós-operatório recente de uma cirurgia cardíaca, foi uma troca de valvar mitral, né? Então, após essa cirurgia, foi evoluindo, então, uma dispneia, né? Que passou de repouso, uma ortopneia, uma dispneia paroxística noturna, um edema generalizado e uma queda do estado geral com hipoxemia há 5 dias. Então, dos antecedentes patológicos, pessoais patológicos, né? Um paciente portador de insuficiência cardíaca congestiva, tinha um histórico de uma comunicação interatrial prévia aos 18 anos, e aí que foi colocado, realizou, então, uma troca de válvula mitral, devido à cardiopatia reumática, e aí, ao longo da vida, realizou mais 2 trocas, né, por 2 trocas biológicas, e a última por uma troca mecânica, uma válvula metálica mecânica, né? As medicações que esse paciente usa são medicações para insuficiência cardíaca, né? Nega-etilismo ou tabagismo. No exame físico consciente, uma dispneia ao repouso, hipocorado, 3 cruzes em 4, pressão arterial de 100 por 50, uma frequência cardíaca de 130, né, bulhas taquicárdicas e o clique metálico, né? O murmúrio vesicular diminuído nos 2/3 inferiores do hemitórax direito. Um fígado palpável a 4 centímetros do rebordo costal e um edema simétrico, 2 cruzes em 4, né, de membros inferiores, sem empastamento. Então, essa é a radiografia de tórax, né, que dá para ver nitidamente, né, uma opacidade importante, né, do lado direito pulmonar, só preservando o ápice, tá? Sem importante desvio do mediastino, né? Uma área cardíaca aumentada, né? Olhando o perfil, né? Dá para perceber aqui no perfil os fios metálicos, né? Da cirurgia da esternotomia, né? E dá para ver aqui um velamento importante de toda a parte inferior aqui, pulmonar, nessa radiografia em perfil, né? Borrando a área cardíaca, dando o que a gente chama do sinal da silhueta, né? Já aqui é uma imagem de uma tomografia de tórax num corte coronal, né? Então, dá para a gente ver todo o hemitórax direito comprometido, tá? Todo o hemitórax direito tomado um velamento aqui, né? Uma densidade provavelmente de líquido, né? Outro corte coronal, né, que mostra
um pouco só do pulmão comprometido, um pouco só do pulmão airado, né, na parte superior, né? E aí foi feita, então, uma toracocentese. Uma toracocentese, né? Então, uma punção pleural do lado direito, onde que tinha derrame, onde que tinha essa imagem de líquido, né? E aí foi feita uma análise do líquido pleural, né? Foi retirado 850 ml de um líquido turvo, né? Uma glicose de 69, proteína de 4,4, albumina de 2, a deshidrogenase lática, LDH ou DHL, de 2045, amilase de 41, né? Ausência de pesquisa de BAR, bacilo álcool ácido resistente, né? Hemácias aumentadas, células nucleadas de 20, predomínio de linfócitos, 99%, deshidrogenase, a ADA, adenosina deaminase, baixa, 8 está baixo. E o alfa-fetoproteína baixo também. No sangue, a glicose era 108, a proteína 6,7, a albumina de 3 e o DHL de 895. Só com essa análise aqui do pleural, o que a gente fala que é esse diagnóstico, né? O que vocês pensam que seja daquilo que a gente que eu pude conversar com vocês aí falando sobre derrame pleural? Tem claro aqui, sem aplicar os critérios de Light, né? Ou mesmo aplicando, mas assim, sem fazer muitas contas, né? Olha só esse DHL ou LDH, né, deshidrogenase lática, de 2045, quer dizer, muito mais que 2/3 do sangue, né, que está 895. Né? Então, só daqui já dá para falar que é um exudato, né? Mas, lembrando dos critérios de Light, né, qualquer um desses que forem maior, que apresentarem positividade aqui, pode ser um só, já é um exudato. Né? Então, se for maior que 2/3 aqui, o líquido pleural maior que 2/3 do DHL do soro, já é um exudato. Um desses 3 fatores aqui a gente já classifica como exudato. Tá? Mas no caso aí, esse paciente ele tinha não só um, como os 3, né? Então é um exudato. Mas qual que é o diagnóstico? É um exudato. Mas sugere um exudato de quê? Será que a gente está achando que é um exudato? Ele era uma insuficiência cardíaca, ele usou muito diurético, concentrou o líquido pleural e aí virou um exudato, mas na verdade era um transudato. Qual que é o diagnóstico? O que vocês pensam do diagnóstico? Então, a gente pode também fazer o gradiente da albumina, né? Que aí é a subtração da albumina sérica pela albumina do líquido pleural. Né? No caso aqui, está menor do que 1,2, que sugere realmente ser um exudato. Mesmo ele sendo usuário de diurético, com esse cálculo do gradiente da albumina, continua sugerindo ser um exudato. E aí, o diagnóstico, então, na verdade, era uma pneumonia, né, causando um derrame pleural volumoso. Uso aí de antibióticos, né, no caso aqui o cefepima, e teve melhora do quadro. Então, agora, acabamos de ver um exemplo de um derrame pleural, né, que é um exudato causado por uma pneumonia, quer dizer, um derrame parapneumônico. Vamos agora, então, ver um caso casado, pedreiro, natural da Bahia, né, residente em São Paulo, né, e há 12 anos, católico. Né?
Qual que é a queixa principal? Dor no peito há um mês. Né? Dor há um mês. Faz um mês que ele está tendo essa dor. Né? Então, o paciente refere a uma dispneia, aos grandes esforços, né, como subir ladeira, carregar cimento, né, não limitante, né, de início aproximadamente há um ano e meio, essa dispneia, né, e há um mês, então, ele passou a apresentar uma dor torácica, né, do lado direito, de forte intensidade, né, constante e fisgada, né, que piorava com a palpação ali do hemitórax direito, né, e com a inspiração profunda. Então, veja, ele tinha dispneia há um ano e meio, e há um mês ele passou a ter dor torácica, né, que foi o que motivou ele a procurar atendimento médico. Né. No exame físico, estado geral preservado, né, frequência cardíaca de 76, quer dizer, não tinha um grande comprometimento cardíaco, uma pressão controlada, né, 100 por 70, 110 por 70, desculpa, afebril, uma frequência respiratória um pouco aumentada, né, de 17, corado, hidratado, acianótico, cooperativo, orientado. Ô, professor, Discretamente diminuída na hemitórax direito. Oi? só para avisar Pode que falar, o Lucas. senhor tem só mais 5 minutos, tá bom? Ah, tá. Eu vou concluir, então. Obrigado. Obrigado. Certinho, obrigado. Então, uma dor a dígito pressão, né, no quarto e quinto espaço intercostal, um freno tórico vocal diminuído do lado direito, uma hipersonoridade à percussão do hemitórax direito, murmúrio vesicular diminuído à direita, né? E ele tinha do lado esquerdo um pouquinho de sibilos, sem crepitações. Então, aqui a gente mostra uma radiografia de tórax, que a gente vê um velamento bilateral importante, principalmente no ápice esquerdo e no terço médio direito, né? E uma hipertransparência pulmonar à direita, se a gente for comparar com o lado esquerdo. Essa é a radiografia de perfil. A gente vê esse velamento micronodular, né, do lado, na parte posterior. E a tomografia de tórax, ela mostra o quê? Ela mostra um pneumotórax. Então, esse era um paciente que tem silicose, né? Ele é pedreiro, trabalhou com um jato de areia durante muito tempo, aspirando a poeira, né, da areia, e aí fazendo pneumotórax, devido à ruptura, microbolhas que formam juntamente com a silicose, né? Então dá para a gente perceber o colapso do pulmão e a formação de ar, né, no espaço pleural. É aqui mais nítido, né? Então, uma silicose com pneumotórax. E para finalizar, uma foi atendida no PS, no
Professor, o senhor está mudo. Professor, professor, o senhor está mudo. Pega o telefone do senhor e desabilita essa função. Aí, agora o senhor está me escutando, professor? Eu tô te escutando, sim. Tô te escutando. É que ficou No mudo. final, só conseguiu escutar. O meu telefone tocou no final da ligação. Ah, sim. Oi, Lucas. Ixi, professora, a ligação ficou toda falhada. Acho que é a internet do senhor. Pode ser. Você tá. E agora? Você tá me escutando? Sim, agora eu tô. Certo. Deu certo agora, não? Deu certo. Agora melhorou um pouco. Tá. Ent- Então, professor, aí o último caso do senhor ficou um pouquinho falhado, mas se acompanhando os slides dá para acompanhar o caso, não dá? Porque a gente já passou um pouquinho da hora. Tá, passou um pouco da hora, né? Passou um pouquinho. Aí, professor, eu quero te agradecer, né? Muito obrigado pela aula do senhor. A gente tem uma pergunta só, que é da Amanda. Sim. Eu vou ler aqui para o senhor. Na consolidação, Certo. tem a substituição do ar que fica no alvéolo por líquido. O líquido aumenta a transmissão do som. E por isso. Ah, não, perdão, comecei errado. Queria saber por que o frêmito tórico vocal é diferente do derrame para consolidação, se o mecanismo fisiopatológico é o mesmo. A presença do líquido no trajeto do som, mesmo com a presença do líquido no trajeto do som. Isso. Você tá me escutando bem agora, Lucas? Tô escutando. Tá escutando, né?
Olha só, o frame do tóraco vocal, ele diminui no derrame pleural. Por quê? Porque o líquido, ele fica no espaço pleural. Espaço pleural. E esse líquido no espaço pleural, ele faz uma quebra de transmissão do frêmito da voz, da ressonância que a voz faz do tórax, né? Ele diminui essa transmissão. No caso da consolidação, por mais que seja líquido, o líquido ele está em pequenos espaços, que é o espaço alveolar. E ele, nesse espaço alveolar, esse líquido é tão denso que ele se comporta como sólido. Certo? A condensação ela é a manifestação de sólido. E o que é sólido transmite melhor a voz. Né? O som se propaga melhor pelo sólido. Né? Por isso que aumenta o frame tórico vocal. Certinho. Então, professor, essa foi a nossa pergunta, né? E quero agradecer novamente pela excelente aula. Já temos pessoas elogiando. E com isso, pessoal, chegamos ao fim da nossa 11ª aula do primeiro curso de raciocínio clínico. E lembrando que as aulas ficam disponibilizadas neste canal até o final do curso. E aos inscritos, o link para o formulário de presença está na descrição do vídeo e ficará disponível por 30 minutos. Agradecemos a presença de todos e aguardamos vocês para a nossa próxima aula, que é quinta-feira, às 8 da manhã, para a próxima aula do módulo de Sistema Respiratório. Até lá! Tchau, professor. Obrigado novamente. Tchau. Obrigadão, Lucas. Um abraço.